Uma boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bênção estar mais uma vez na presença dEle. E eu quero iniciar a mensagem nesta noite fazendo uma pergunta para você. Como você tem recebido Jesus na tua casa nesses dias de culto online? Eu estava ali no louvor e o Senhor me fazia essa pergunta e me fazia lembrar de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 11, quando a Bíblia diz que Jesus estava passando pela aldeia de Betânia e ele foi recebido por uma mulher chamada Marta. E a Bíblia diz que naquela casa ali de Marta e Maria havia sido preparado um jantar para o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Marta recebeu Jesus com muita agitação, de um lado para o outro, correndo com os afazeres, a ponto dela ficar incomodada com o posicionamento de Maria, que foi se prostrar aos pés do Senhor. E Jesus disse para Marta que ela estava preocupada, ansiosa, inquieta com muitas coisas, mas que uma só era necessária e que Maria havia escolhido a melhor parte. Então eu quero dizer para você, nesses dias de culto online, receba Jesus como Ele merece ser recebido, com o teu melhor, com a tua atenção, com a tua adoração ao Senhor. Entregue a Ele toda a tua devoção, para que nada daquilo que Ele tem liberado sobre nós, sobre a tua casa, sobre os lares da igreja do Senhor nesse tempo se perca, porque Jesus disse que Maria havia escolhido a melhor parte e ninguém ia tirar dela. Então, para que a palavra seja bem aproveitada, nós precisamos recebê-la com honra, com atenção, aquietando o nosso coração. Então, faça isso, receba Jesus no teu lar como Maria, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor também vai dar testemunho de você, assim como Ele deu de Maria. Amém? Nós vamos falar nesta noite sobre princípios do reino. Vamos continuar falando sobre os princípios do reino. Cada semana aqui nós temos ouvido falar de um princípio. Tem sido um tempo de muito aprendizado para nós, a Bíblia diz que o povo, ele erra porque falta conhecimento. E nós estamos aí vivendo um reflexo na igreja do Senhor em toda a terra, um reflexo da falta de conhecimento dos princípios do reino, de conhecimento, do Cristo, do Filho do Deus vivo, do poder dele, da sua glória. Então que nós sejamos aqueles que são sedentos por mais desse conhecimento. Porque, queridos, eu quero dizer para vocês nesta noite que o Senhor, Ele e a sua palavra é uma fonte inesgotável para as nossas vidas. E nós precisamos, desejar mais desse conhecimento. E a palavra de Deus, ela gera um efeito, um resultado na vida daqueles que a recebem e que a obedecem. Então, tudo que nós temos recebido aqui é para a nossa obediência de fé. E para que também a bênção do Senhor nos acompanhe a nossa casa, a nossa família. E hoje eu vou falar sobre um princípio do reino chamado perdão. O Senhor começou falando comigo sobre perdão desde a semana passada. Eu estudei um pouco sobre perdão, e eu quero compartilhar com você nesta noite algumas coisas, porque o tempo ele é curto, mas vamos tentar aproveitar nesta noite. E eu quero dizer para você que esse princípio do reino chamado perdão, ele é libertador. Ele é libertador nas nossas vidas. Porque não perdoar é como carregar uma pedra amarrada sobre os seus pés, que te leva para o fundo do abismo, que te leva para o fundo do mar, que te faz afundar, que te faz naufragar. O perdão é libertador. Quando você perdoa,
um peso é tirado de sobre a tua vida. Hoje nós vemos muitas pessoas sofrendo por falta de perdão. Pessoas sofrendo enfermidades na alma e também enfermidades no físico. A própria ciência já comprovou que o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão adoece o corpo. E há muitas pessoas com câncer, muitas pessoas enfermas por causa da falta de perdão. E perdão é um princípio do reino. E o Senhor ministrava o meu coração que muitos hoje ainda vivem com o espírito angustiado, ainda vivem amargurados, sem alegria, porque não liberaram perdão na vida de alguém, porque não perdoaram uma ofensa, uma situação que aconteceu, seja no passado, ou no presente, ou está acontecendo na sua vida, não sei. Mas a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no versículo de número 3, aí na tua casa, eu acredito que você esteja com a tua Bíblia na mão aí, abre aí em Isaías 61, no versículo de número 3. Amém? Esse texto fala de Jesus, da unção e do Espírito Santo que estava sobre a vida de Cristo, né? E por causa desse Espírito, Jesus realizaria uma grande obra na vida de muitas pessoas. E no verso 3 ele diz que Jesus viria para ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê uma bela coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então Jesus ele veio também para aqueles que estão com o espírito angustiado, aqueles que estão com a alma angustiada. E Jesus veio para tirar essa angústia, Jesus veio para tirar esse peso, essa dor, esse aperto do coração. E veio para nos dar vestes de louvor. Ele veio para mudar o nosso pranto em festa, a nossa tristeza em alegria. E tudo começa com Ele, tudo vai também terminar com Ele, né? Porque Ele veio para proclamar o perdão de Deus na terra. E Ele veio para nos ensinar acerca do perdão. E Jesus veio para perdoar os nossos pecados e para nos ensinar o perdão humano. Essa é uma das principais lições de Jesus, né? Dentre todas aquelas que Ele nos ensinou em sua caminhada, em sua jornada aqui na terra. Jesus nos ensinou a amar e Jesus nos ensinou a perdoar. Nos Salmos de número 86, no versículo de número 5, Salmos 86, versículo 5, nós vamos caminhar por alguns textos, amém? Eu espero que você acompanhe aí à medida do possível, né? A palavra do Senhor diz assim: Tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante em amor para todos os que te invocam. Olha que interessante, o Senhor, Ele está sempre pronto a perdoar. E nós? Será que nós estamos sempre prontos a perdoar? Tu, Senhor, és bom, está sempre pronto a perdoar, abundante em amor para com todos os que te invocam. Amém? Deus, Ele tem prazer em perdoar o pecador arrependido. Deus, Ele tem prazer em perdoar aqueles que o invocam, aqueles que buscam a sua presença. Ele está sempre pronto para manifestar esse perdão por meio de Jesus Cristo e do seu sangue precioso derramado naquela cruz. Em Atos capítulo 13, no versículo de número 38, diz assim a palavra do Senhor. Atos 13, verso 38.
Diz a palavra do Senhor: seja-vos sabido, irmãos, que por meio deste se vos anuncia o perdão de pecados. Aqui, queridos, é um discurso de Paulo. E Paulo está falando acerca de Jesus, para que todos soubessem que por meio de Jesus se anuncia o perdão dos nossos pecados. Atos capítulo 5, no versículo de número 31, Atos 5, verso 31, diz assim, Atos 5, 31, eu acho que eu anotei errado aqui, um versículo, mas diz assim a palavra do Senhor: Deus com a sua destra elevou Jesus a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos nossos pecados. Amém? Diz a palavra do Senhor que Deus com sua destra levantou Jesus, o príncipe e salvador, para dar a Israel e para dar a toda a humanidade o arrependimento e o perdão de pecados. Glória a Deus por isso. Jesus veio para anunciar, Jesus veio para pregar, ele se ofereceu para perdão dos nossos pecados. É o que diz a palavra do Senhor. Jesus morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados. E todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê em seu sacrifício, que se arrepende dos seus pecados, que recebe Jesus como Salvador, mas também como Senhor na sua vida, recebe o perdão dos seus pecados, recebe o perdão das suas dívidas, das suas ofensas, por meio de Jesus e do seu sangue. Mateus 26, no versículo 28, a Bíblia vai falar sobre o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado ali naquela cruz para perdão dos nossos pecados. E ele diz, queridos, a palavra do Senhor diz, Mateus 26, versículo 28, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Então Jesus derramou o seu precioso sangue naquela cruz para perdão dos nossos pecados. Deus, por meio de Jesus, ofereceu e oferece a toda a humanidade perdão dos seus pecados. Glória a Deus que nós cremos nesta obra redentora, nesta obra de Jesus por nós. Efésios capítulo 2, no versículo 14, diz assim, nós estamos falando do perdão do Senhor para conosco, né? O perdão divino por meio de Jesus Cristo. Efésios 2, verso 14, diz assim, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo ele na sua carne. Versículo 16, e pela cruz ele reconciliou ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a nós que estávamos longe e aos que estavam perto. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Amém? Esse texto diz que Jesus é a nossa paz. Olha que interessante. Jesus veio para pregar a paz. Jesus veio para anunciar a paz, para promover a paz por meio do perdão. Irmãos, o perdão promove a paz. Promoveu por meio de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que os nossos pecados ofendiam o nosso Deus, e por isso nós estávamos separados da comunhão com Deus, mas por meio de Jesus Cristo e do seu perdão, através daquele sangue derramado na cruz, Jesus destruiu
a parede de separação, a barreira que havia entre nós e o Senhor. Jesus destruiu a barreira de inimizade que estava no meio de nós, desfazendo na sua carne. E a Bíblia diz que por meio da sua morte na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus, nos fazendo um só corpo de Cristo, a igreja, matando a inimizade. E ele veio e evangelizou a paz a todos que estavam longe e a todos os que estavam perto. E por isso nós temos acesso a Deus por meio do Espírito Santo. Nós temos acesso a Deus hoje por meio de Jesus. Por meio, do sangue de Jesus que foi derramado, oferecido para perdão dos nossos pecados. O perdão de Jesus derrubou toda a barreira de separação. A barreira caiu, toda a inimizade que havia entre nós e o Senhor por causa dos nossos pecados. Jesus desfez esta inimizade. Houve ali uma reconciliação. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 19, que Deus estava com Jesus ali na cruz, reconciliando consigo o mundo. Deus estava com Jesus ali na cruz, reconciliando consigo o mundo. O perdão traz paz. O perdão destrói a barreira da inimizade. O perdão destrói a separação. O perdão, queridos, traz reconciliação. Olha que tremendo. O perdão traz reconciliação. Aleluia! E a Bíblia diz, queridos, que Jesus se ofereceu para perdão dos nossos pecados. O perdão de Deus, por meio de Jesus, ele é restaurador. E o perdão, como princípio de Deus, princípio do reino de Deus, ele também é restaurador. Porque ele restaura relacionamentos. Assim como Jesus Cristo, por meio da sua morte, por meio do perdão, dos nossos pecados, nos reconciliou com o Pai. O perdão humano, ele restaura relacionamentos. Ele reconstrói relacionamentos. Relacionamentos que estavam quebrados, que haviam sido rompidos por causa da ofensa. Pensa nisso nesta noite. O perdão restaura a alma. O perdão restaura relacionamentos familiares. O perdão restaura relacionamento no matrimônio, relacionamento de pai e filho, no meio da parentela. Algo poderoso, queridos, que acontece no mundo espiritual e no mundo físico quando o perdão é liberado. Liberado de coração, na presença de Deus. Algo poderoso acontece, por isso nós que já fomos perdoados, que já recebemos da parte do Senhor o perdão dos nossos pecados, nós não podemos reter o perdão na vida daqueles que nos ofendem. Nós não podemos reter o perdão. A palavra do Senhor, em Lucas 23, no versículo de número 34, a Bíblia diz que Jesus, até no momento da sua morte, ele morreu nos perdoando. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 34. Vai lá comigo para Lucas. Esse texto fala dos últimos momentos de Jesus Cristo. E a Bíblia diz no capítulo 23, no verso 34, Jesus lhes disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E depois você vai ver Estevão, primeiro mártir da igreja primitiva, também dizendo a mesma coisa para aqueles que estavam o apedrejando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha, queridos, Jesus, ele viveu e ele morreu perdoando. Até aqueles que no nosso ponto de vista não são dignos do nosso perdão, porque crucificaram o nosso Senhor. Crucificaram um homem justo,
mataram o justo de Deus. Até aqueles que no nosso entendimento não eram dignos de perdão. Nós estamos vendo tantas atrocidades nesse tempo, né? Aliás, quando a gente assiste um pouquinho de jornal, dá até uma angústia no coração, porque você vê tanta coisa ruim. E quando você vê umas monstruosidades contra a criança, a gente fica revoltado, não fica? Você fala, meu Deus. E alguns até dizem, olha, esse daí não é digno nem de perdão. Não é digno nem de perdão pelo que fez. E a palavra do Senhor diz, queridos, que Jesus viveu e morreu perdoando até aqueles que não eram dignos do seu perdão, porque ele veio para perdoar. Ele veio para perdoar. E ele veio para pregar, anunciar o perdão. O perdão, queridos, dos nossos pecados. E por isso nós também precisamos pregar esta mensagem. Nós também precisamos ser reconciliadores nesse tempo. A Bíblia diz que porque ele nos reconciliou com o Pai, ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então todo cristão tem um dever de ser um conciliador. Todo cristão, ele tem um dever de pacificar, de trazer a paz. Por onde ele passar, semear a paz, né? Ele precisa ser agente de reconciliação, assim como Jesus foi na terra, assim como Jesus nos ensinou através da sua palavra. Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, os discípulos abandonaram Jesus e Jesus morreu perdoando. Jesus morreu perdoando. Olha isso. Olha isso. Né? Os discípulos o abandonaram. E ele foi capaz de perdoar até o fim. Até o fim. Né? Tem pessoas que dizem que elas têm uma medida de perdão. Mas a Bíblia diz que não existe uma medida de perdão. Você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus veio pregar e nos ensinar uma nova lei, que é a lei do amor. A lei do amor. Quando você lê Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, eu fico quebrada com aquelas palavras ali. Eu fico quebrantada. Falo, meu Deus, Jesus, como o Senhor é perfeito. Como o Senhor é lindo. Como o Senhor ensina acerca da lei do amor. E nós, queridos, precisamos também perdoar. Porque Jesus, ele nos amou e também nos perdoou. Nós fomos perdoados. Como aquela parábola daquele credor incompassivo. A Bíblia diz que ele foi perdoado com uma dívida muito alta, que ele não podia pagar. Assim era a dívida dos nossos pecados. Nós não podíamos pagar. Ainda que você morresse, você não podia pagar. E nós fomos perdoados. E aí, quando chega a nossa vez de perdoar, nós precisamos lembrar do perdão que recebemos por meio de Jesus Cristo. E esta é a base do perdão, né, do ser humano, do homem para com o homem. É o perdão de Cristo. E nós não perdoamos por mérito, e sim porque é um mandamento bíblico. É um mandamento. A palavra nos ensina a perdoar. A perdoar. E a Bíblia diz que ele nos perdoou segundo o seu grande amor. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para perdão dos nossos pecados. Então a base do perdão é o amor de Cristo, é o amor de Deus. Esse amor que está dentro dos nossos corações. O amor de Deus nos leva a perdoar até os que nos perseguem. Até
os nossos inimigos. Romanos 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. E essas brasas de fogo não é sobre a tua cabeça, é sobre a cabeça do teu inimigo. Olha que interessante. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Portanto, agindo assim, agindo com bondade, agindo com misericórdia, você vai amontoar brasa viva na cabeça do teu inimigo. O que isso significa? Que a bondade pode fazer o papel de brasa viva na consciência daquele que é culpado, fazendo com que ela se dobre à verdade e abrace a sensatez. Abrace a sensatez, né? Faz com que a tua bondade traga a ela uma consciência de erro, uma consciência de pecado, e faz com que ela abrace a sensatez, com que ela se arrependa, né? E a Bíblia tem exemplos disso. Tem muitos exemplos disso. Nós poderíamos falar, né? Mas o tempo não nos permite ler todos os textos aqui. Mas a Bíblia diz que certa feita o profeta Eliseu também teve a oportunidade, porque Deus entregou os seus inimigos nas suas mãos. E os moços de Eliseu perguntou: o que faremos com ele? Eliseu pediu para que desse pão e água, para que alimentasse os seus inimigos. E por causa daquela atitude de Eliseu, aquela nação não fez mais guerra contra Israel. Eliseu acumulou brasa viva na cabeça daqueles inimigos, e eles puderam entender. Olha o tamanho do coração daquele homem, né? Nós manifestamos o amor de Cristo através das nossas obras, através do nosso perdão. Nós manifestamos o amor de Jesus. Nós também éramos inimigos de Deus, e o perdão de Cristo nos tornou amigos de Deus. Simples assim. Nós também éramos inimigos de Cristo. E o perdão, inimigos de Deus, e o perdão de Cristo nos tornou de volta amigos de Deus, amigos do Senhor. E isso é maravilhoso, você pensar nisso. Por isso, nós precisamos estar sempre prontos a perdoar. Você está sempre pronto a perdoar, meu irmão? Como que você reage diante de uma ofensa? Diante de uma afronta? Como que você reage diante de uma injustiça? Diante de uma vergonha pública? Como nós reagimos diante daqueles que pisam no nosso calo, que zombam de nós, que nos fere, que parece que quer nos matar às vezes, com as suas atitudes? Como nós reagimos diante daqueles que nos perseguem, diante daqueles que nos maldizem, muitas vezes? Como nós temos reagido? Como? Quero perguntar para você. Como você reage? Como a igreja de Cristo tem reagido nesse tempo? Nesse tempo tão difícil, que há uma perseguição declarada contra a igreja de Cristo na terra. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Temos orado, Senhor. Temos orado. Como você reage diante disso? Efésios capítulo 4, no versículo 32. Será que você fica remoendo aquilo? Nem dorme? Você fala: não, eu vou dar o troco. Se eu não der o troco, eu não durmo, eu não tenho sossego. Eu vou pagar com a mesma moeda. Tem gente que fala: eu vou pagar com a mesma moeda. Não, eu vou fazer pior. Tem gente que fala: eu vou fazer pior. Como que nós reagimos?
Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede benignos. Bom, irmão. O evangelho é para transformar toda a maldade do nosso coração em bondade. O evangelho é para isso nas nossas vidas. Para arrancar de nós tudo que é ruim. E para trazer a bondade de Deus para o nosso coração. Para que esta bondade de Deus ela seja revelada. E nós precisamos ser compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Perdão é um princípio glorioso, maravilhoso. E aqueles que obedecem são abençoados por meio desses frutos do perdão. Mateus capítulo 6. Vai lá para Mateus. Mateus 6. Verso 9 ao verso 13. É a oração do Pai Nosso. Uma oração universal. Uma oração que nós ouvimos tanto, né, as pessoas fazerem. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, isso precisa ser uma verdade. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial não perdoará as vossas ofensas. Olha que sério isso. É uma condicional para receber o perdão de Deus. Que você também perdoe aos seus devedores. Que você também perdoe. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós não podemos nem dormir com esse ressentimento no coração, às vezes, de ofensa. Porque isso vai crescendo dentro de nós. E vai tomando uma proporção que às vezes a gente não sabe nem o caminho de volta. E vai tomando a nossa alma, vai crescendo dentro de nós. E vai nos angustiando de tal forma que nós é que ficamos presos. Nós nos tornamos escravos do ódio, do ressentimento e da mágoa. E o único remédio que traz cura é o perdão. É a liberação do perdão. O perdão traz cura para a alma doente. O perdão traz de volta a alegria, a paz no coração. E por isso nós precisamos nos lembrar dessas palavras de Jesus assim, de igual forma que Ele nos perdoa, quando nós oramos todos os dias e dizemos: Senhor, perdoa os meus pecados, por atos, palavras, pensamentos, omissão, me perdoa, Senhor, se eu pequei contra Ti. Assim como nós pedimos e queremos receber o perdão de Deus, assim também nós precisamos liberar perdão. Liberar perdão. E perdão, queridos, não é sentimento. Ah, eu não senti de perdoar ainda. Ainda não senti. Né? Ainda não estou com vontade de perdoar. Quem te diz que é sentimento é uma questão de ter ou não ter vontade? Não é. Perdão é um mandamento que nós devemos obedecer. Obedecer. É tão séria essa questão do perdão que a Bíblia diz que quando a gente vem trazer a oferta no altar, se você tiver alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta lá, reconcilie-se com teu irmão e depois vem trazer a oferta no altar.
É muito sério isso. A questão do perdão. Marcos capítulo 11, no versículo de número 26. Marcos 11, 26. Diz assim. Olha, até quando nós estamos orando, olha só que interessante. Vamos ler a partir do verso 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Se porém vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Você se lembra disso quando você está orando? De liberar perdão diante de Deus? E sabe uma coisa, irmãos? Nós precisamos tanto liberar perdão quanto pedir perdão. Pedir perdão. Nós precisamos ter essa prática. Você sabe que a cultura do mundo não nos ensina isso. Não nos ensina a pedir perdão para as pessoas que nós ofendemos. Porque o mundo é orgulhoso em suas atitudes. Mas nós precisamos ter a humildade de Cristo em nossas vidas e reconhecer os nossos erros. Tanto pedir perdão quanto liberar perdão. Tanto pedir para que você seja perdoado. Perdão diante de Deus e perdão diante dos homens. Porque nós não somos perfeitos, irmãos. Nós podemos falhar uns com os outros. E nós falhamos muitas vezes. Muitas vezes. E nós achamos que nós não ferimos pessoas. E muitas vezes nós ferimos sim. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E nós precisamos ter humildade e obediência de ir até o irmão e pedir perdão. Me perdoa. Me perdoa se eu falhei contigo. Me perdoa se a minha atitude te magoou. Eu quero te pedir perdão para que você receba o perdão de Deus. Se fomos perdoados, por que não perdoar? O maior beneficiado do perdão é você. É você que fica livre da mágoa. É você que fica livre da tristeza. O maior beneficiado do perdão somos nós, irmãos. Somos nós mesmos. Somos os mais beneficiados. Mateus 18, versículo 15. Diz assim: se porém o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Porém, se ele não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não ouvir, diz à igreja. Se também não ouvir a igreja, trate como gentil e cobrador dos impostos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que tem hora que a gente que tem que ir fazer o conserto. O teu irmão te ofendeu, você fala, eu não vou. Não fui eu que fiz nada de errado, o culpado é ele que tem que vir me pedir perdão. Mas tem hora que é você que tem que ir até ele. É você que tem que ir até lá. Amontoar a brasa viva na cabeça. É você que tem que ir até lá pedir perdão. Para que você receba o perdão e também libere o perdão. E seja livre, né, desta mágoa, dessa tristeza. A Bíblia diz que um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. É como uma cidade fortificada. Às vezes, queridos, por falta de perdão, de liberar perdão ou de pedir perdão, as pessoas elas se fecham. Se fecham de tal maneira que elas se tornam cidades fortificadas. Mas o perdão quebra essas barreiras. O perdão quebra essas barreiras. E reconstrói relacionamentos. A base do perdão é o amor de Jesus. O amor de Jesus é a base do perdão cristão. Lucas 6, versículo 37. Lucas 6, 37.
Irmãos, a Bíblia diz que Deus ele é bom até para com os ingratos e maus. Você entende isso? Você entende isso? Isso é forte demais. Eu já estou quase encerrando. Lucas 6, 35 e diante. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes. Então será grande a vossa recompensa. E serei filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Olha isso. Verso de número 36. Sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos perdoarão. Perdoai e vos perdoarão. Então essa é a base do perdão cristão para com o homem. É o amor de Cristo. É o amor de Deus para conosco. A falta de perdão, irmão, 2 Coríntios 10, no verso 2 Coríntios 2, no verso 10 e 11. A Bíblia diz que abre porta para o inimigo. Abre porta para o diabo agir. Abre porta para o inimigo agir, para o inimigo oprimir com tristeza mortal, diz lá a palavra do Senhor. A falta de perdão abre porta para o inimigo. E quantas vezes eu devo perdoar? Foi a pergunta que os discípulos fizeram aos discípulos. Mateus 18, 21 ao 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu perdoarei? Até 7. Jesus respondeu: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo aqui não é que você tem que fazer a conta de 70 vezes 7, perdoar, né? 70 vezes 7 por dia. O que Jesus está dizendo aqui é que todas as vezes que for necessário liberar, pedir perdão, você precisa perdoar. É isso que Jesus está nos ensinando aqui na palavra. Todas as vezes que se fizer necessário, que você for ofendido por palavras, né? No Salmo 54, no verso 55, a Bíblia diz que tem palavras que estão tão ofensivas, que são como a espada afiada, tirada da bainha. São como palavras que são como espada afiada, que fere, tanto quanto uma atitude, que machuca, que traz ódio, que traz ressentimento, que traz rancor. E nós precisamos liberar perdão sobre todas essas palavras que nos feriram com uma espada aguda, que te feriu talvez no passado. Tem gente que lembra o dia e o ano que foi ofendido. Olha, me lembro que eu estava em tal lugar, em tal situação, e a pessoa me fez isso, aquilo, aquilo outro. Eu conheci uma pessoa que dizia assim: eu vou morrer, mas eu não vou perdoar. Terrível isso. É terrível isso, né? Em Mateus 24, no verso 10 ao verso 13, a Bíblia vai falar sobre os últimos dias na terra. Esses dias que nós estamos vivendo. Em Mateus 24, no verso 10 e 13, diz assim, olha: nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Presta atenção nisso, isso são sinais dos últimos tempos. As pessoas vão se trair, elas vão odiar umas às outras, elas vão ferir umas às outras. É o que está aqui escrito na palavra. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e odiarão uns aos outros. E surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O amor está esfriando na terra, irmãos. Por isso que há traições. Por isso há muitas ofensas. Por isso há muitos escândalos nesse tempo. Muitos escândalos. Há muitas pessoas que estão sendo causa de tropeço, que estão se colocando como obstáculo na vida e no caminho daquele que é fraco.
Muitas pessoas que estão fazendo muitos a se ofender, a tropeçar, porque o amor de muitos está se esfriando. Mas a Bíblia diz que quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar em Cristo, quem perseverar nos seus mandamentos, na sua palavra e na sua promessa. Glória a Deus por esta promessa nas nossas vidas. E por isso nós precisamos guardar o nosso coração do ressentimento. Nós precisamos guardar o nosso coração do ressentimento, irmãos, porque esse é o tempo que nós estamos vivendo na terra. E você vai ver cada vez pior, coisas terríveis acontecendo. E a igreja de Cristo precisa guardar o coração do ressentimento, do ódio, do rancor. Nós não podemos nos contaminar. Não podemos nos contaminar. Em Hebreus 12, para encerrar, do verso 1 ao verso de número 3. Hebreus 12, vou encerrar com mais um texto de Mateus 5, verso 8. O Ministério de Louvor pode subir. Mateus, vamos ler primeiro Hebreus 12, do 1 ao 3. 12, amém. Portanto, visto que também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita de Deus, no trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e nem desanimeis. A Bíblia diz que Jesus, ele suportou uma vergonha moral naquela cruz. Jesus, ele suportou uma vergonha pública diante daquelas pessoas. Ele suportou tal oposição dos pecadores, porque ele tinha uma alegria proposta, porque ele sabia que tudo aquilo era transitório, era passageiro, que havia um lugar no céu reservado para ele, sentado no trono de Deus. E nós também precisamos suportar, e nós precisamos também entender algumas coisas no ponto de vista de homens e mulheres espirituais. Por isso nós precisamos guardar o coração de oposições, de vergonha muitas vezes. Por isso é que hoje, eu estava lendo sobre isso, há tantos processos de danos morais, porque as pessoas elas não aceitam, elas não querem, elas não suportam. Não estou dizendo para você que você tem que se expor à humilhação pública, à vergonha, não. Estou dizendo para você que pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça algum dia. E que nós vamos precisar agir como Jesus Cristo agiu. E nós precisamos orar para que o Senhor guarde o nosso coração de toda raiz de amargura. Porque a falta de perdão faz crescer uma raiz de amargura no nosso coração. Tão terrível, queridos, tão terríveis, que é só Deus para limpar o nosso coração. Só Deus. Eu escrevi aqui: somente o amor e o perdão de Deus tem a força suficiente para limpar o nosso coração de toda mágoa e de toda raiz de amargura. Só o amor e o perdão têm a força suficiente para limpar o meu e o teu coração de toda mágoa e de toda raiz de amargura. Mateus 5, versículo 8. O Senhor Jesus diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Que o teu coração e o meu coração esteja livre de toda amargura,
livre de todo ódio, de todo ressentimento, livre de toda mágoa. Nós vamos adorar o Senhor agora. Eu queria que aí na sua casa, nesses minutinhos, né, que nós vamos investir aqui na presença do Senhor, você abrisse o seu coração para Deus. Se você precisa pedir perdão para alguém da tua casa, esta é a oportunidade que Deus está te dando. Se você precisa pedir perdão a alguém ou liberar perdão a alguém, faça isso diante do Senhor que está aí na tua casa, que está como a tua testemunha nesta noite, para que o teu coração seja livre, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Sim, Jesus. Coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Glória a Deus. Sim, Senhor. Dai-nos um novo coração, Jesus. Dai-nos um coração igual ao teu. Um coração perdoador, Pai. Nos ensina a perdoar com o teu perdão. Amar com o amor do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, contempla o nosso coração nesta noite. Pai, vem limpando, purificando o nosso coração de todo ressentimento, de toda mágoa, de toda raiz de amargura, de toda palavra ou atitude que nos feriu, Pai, que tem nos entristecido, que tem muitas vezes nos amargurado, nos privado da Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti para que esta seja uma noite de perdão, para que esta seja uma noite de liberação de perdão, Pai, no mundo espiritual, na vida do Teu povo e também, Pai, ó Deus, uns para com os outros, ó Deus, para que possamos viver unidos pelo Teu amor, fortalecidos pela Tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos para que haja paz, para que toda inimizade seja desfeita, Pai. Em nome de Jesus. Ah, Deus, no coração das famílias, marido e mulher, pai e filho, familiares, ó Deus. Às vezes, ó Deus querido, há famílias, ó Deus, que passam anos e anos sem se falar, irmão com irmã. Meu Deus, tantas coisas terríveis muitas vezes acontecem no coração da nossa família. Contenda, situação, Pai, que só o perdão pode trazer restauração. Mas nesta noite, em nome de Jesus, nós clamamos por perdão, nós liberamos perdão e declaramos restauração, reconciliação, Pai, no coração das famílias, ó Deus, do Teu povo. Em nome de Jesus, que venha a Tua paz. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja limpo, livre, Pai, de toda mágoa, e que a alegria do Senhor, ó Deus, possa reinar no coração daquele, Pai, que perdoa, daquele que é perdoado. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Amém.
Guarda essa palavra no teu coração. Se tem alguém para você pedir perdão, faça isso em nome de Jesus. Vai ser bênção na tua vida, né? Se você tem que liberar perdão também, faça isso. Em nome de Jesus, nós chegamos ao final. Quinta-feira nós estaremos aqui falando sobre santificação do corpo, da alma e do espírito, santidade ao Senhor. Esse é um tempo de nos santificar para Deus. Irmãos, infelizmente nesse momento nós só podemos nos reunir de forma online. Nós estamos orando para que Deus traga temor no coração dos nossos governantes, né, para que esse decreto possa mudar, em nome de Jesus. Mas enquanto não mudar, que você, né, esteja conosco, se alimentando da palavra do Senhor, conecta no culto, não deixe de participar, não entre atrasado, irmãos, no culto online, né, para você ser abençoado do começo ao final, porque Deus fala do começo ao final do culto, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor, né, repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, o amor de Cristo possa transbordar no teu coração. A proteção do Senhor venha sobre a tua vida, a tua casa, hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada por Jesus. E até quinta-feira, em nome de Jesus.